Há coisa de 2 anos atrás, eu caminhava pelas ruas de Ramallah. Conversava com um grande amigo meu, o Dr. Mohamed Odeh, que é o secretário especial para assuntos de América Latina no Ministério das Relações Exteriores da Autoridade Palestina. Caminhávamos em direção ao mausoléu de Yasser Arafat, o que talvez seja o lugar mais importante da memória nacional palestina. Em algum momento, ele me pediu para que eu não me identificasse como judeu, coisa estranha para alguém como eu, que sempre foi para Ramallah e sempre me identifiquei como judeu. Eu perguntei por que, Mohammed? Falávamos em espanhol, e ele me disse, porque aqui não tem só militantes pela causa palestina. também tem militante do Hamas. חמאס והג'יהאד האסלאמי שילמו, ואני אומר לכם כאן, ישלמו מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלהם. O Hamas é um movimento criado a partir da necessidade que Israel tinha de enfraquecer a Autoridade Nacional Palestina. A Autoridade Nacional Palestina tinha como projeto uma luta anticolonial contra a ocupação de Israel, principalmente a partir da década de 80, a ocupação na Cisjordânia e em Gaza, e construía uma noção de pertencimento dos militantes, que era uma noção típica das lutas anticoloniais na Ásia e na África. Havia pagamento de impostos, havia vínculos ideológicos, havia construção de símbolos nacionais e de hinos nacionais. Havia o fortalecimento da poesia nacional palestina, da cultura nacional palestina e de uma cultura de resistência. Quando o Hamas surge, em meados da década de 80, ele surge recuperando uma perspectiva reacionária, uma perspectiva ultra-religiosa, recuperando as referências da Irmandade Muçulmana dos anos 20 no Egito. O Hamas é um instrumento usado por Israel no enfraquecimento da luta palestina e não no seu fortalecimento. O Hamas sonha em caminhar para o passado e não ir para frente, ir para trás. O Hamas é a reação. Nesse sentido, não é casual que Bibi Netanyahu preferiu defender diálogo com o Hamas e não com a Autoridade Nacional Palestina. O arquiteto do fortalecimento do Hamas nos últimos anos é Bibi. Hamas acredita num mundo de perspectivas religiosas, moralistas, hiperconservadoras. Agora, não se enganem. O Hamas não está fortalecendo a resistência palestina. O Hamas está enfraquecendo a resistência palestina. Porque quanto mais forte o Hamas fica, mais fraco o Fatah, a Frente Popular, a Frente Democrática Palestina ficam. Esse é o jogo. Jogo jogado com Bibi. Mesmo quando um bombardeia o outro, o jogo é calculado. Na perspectiva hamassiana, todos os palestinos são, a partir do que eles determinam, shahidim, mártires. Tal qual, na sua perspectiva hamassiana, todos os cidadãos de Israel não são cidadãos. São membros das Forças Armadas. Não há civis. Não se esqueçam, essa é a mesma perspectiva da extrema-direita. E não é casual que seja. Que eles compartilham com a extrema-direita a ideia de que a sociedade civil não existe. Que a sociedade civil é uma ameaça. A vitória do Hamas é a derrota da causa palestina e das perspectivas progressistas no Oriente Médio.
Nesse sentido, quando a esquerda decide apoiar o Hamas para não apoiar Bibi Netanyahu, ela está optando, sei lá, entre apoiar as milícias daqui ou de lá. O Hamas é um grupo miliciano. No último conflito, por exemplo, é muito interessante. Havia um projeto de conquista de um novo status dentro da população palestina, principalmente de Jerusalém. A ideia de resgate da Nakba como um símbolo nacional a ser recuperado, respeitado e resgatado. A resistência contra a expulsão absolutamente injusta, mesmo se legal, de um bairro palestino habitado por refugiados da Nakba. Havia mobilizações interessantes e importantes da população árabe em Israel. O Hamas não foi responsável por nenhum desses processos. E aqui eu quero deixar uma coisa clara, assim, ninguém é bobo o suficiente para cair na narrativa de que a violência é intrinsecamente negativa. A violência revolucionária é necessária no campo da libertação nacional, né? A gente sabe que as revoluções anticoloniais foram produzidas quase que invariavelmente através de violência, através de enfrentamento. Afinal de contas, podemos pensar desde Angola, Moçambique, até o Vietnã, passando por Cuba. O que acontece aqui é que nós temos a possibilidade de entender a estação final imaginada pelo Hamas. E a estação final imaginada pelo Hamas não é necessariamente a libertação nacional. O enfraquecimento que o Hamas produziu da narrativa nacional palestina mostra que, inclusive, não passa por ela. Passa por promover um Estado islâmico dentro dos moldes de uma Palestina islamizada, coisa que o movimento nacional palestino nunca imaginou. Inclusive, cristãos e muçulmanos dentro do movimento nacional palestino são vistos como iguais. Não é disso que o Hamas fala. Eu quero deixar claro. Sobre o revolucionário, se você quer entendê-lo, pergunte com o que ele sonha. E o sonho do Hamas é o pesadelo do revolucionário. Um dos riscos que a esquerda tem que entender, importante se cuidar, é não reproduzir na análise do conflito palestino-israelense perspectivas orientalistas. Achar que o que acontece por lá é muito simples. Porque quem dizia isso eram as perspectivas das potências coloniais. É tudo preto e branco, nós e eles, aqui e lá. Os árabes, os palestinos, os muçulmanos não existem como grupos hegemônicos, são complexos tal qual a complexidade humana. Reproduzir a ideia de que há o lado de lá e o lado de cá é reproduzir perspectivas orientalistas e não dar aos palestinos o direito de impelir uma dimensão complexa para descrever a sua própria luta. É importante entender que há correntes palestinas, que nem todas caminham
de braço dado com o Hamas, até porque algumas delas foram expulsas de Gaza quando o Hamas tomou o poder por um golpe em 2005. على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل، رائحة الخبز في الفجر، تعويذة امرأة للرجال، كتابات أسخيلوس، أول الحب، عشب على حجر، أمهات يقفن على خيط ناي، وخوف الغزاة من الذكريات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. نهايات أيلول، سيدة تترك 40 بكامل مشمشها، ساعة الشمس في السجن، غيم يقلد سربا من الكائنات، هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين، وخوف الطغاة من الأغنيات. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق لأنك سيدتي، أستحق الحياة.